Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente no nosso querido Frei Fabiano e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que estão nas ruas, por aqueles que se encontram em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar e proteger a cada um dos seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o Evangelho nos diz: por que não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disse a que fala a boca. Lucas, versículos 6, 43 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelha, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, versículo 7, 15, 21. E respondendo, Jesus lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai aqui, está o Cristo, ou ele-o acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus, versículo 24, 4, 5, 11, 13, 23 e 24, e Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se todo enviado a Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta, sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e dize quem foi que te bateu.
Houve profetas, entretanto, que tiveram uma presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem as advertências aos homens. Com essas predições se realizaram o dom de predizer o futuro. Foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E Jesus nos adverte, nossos irmãos, para que estejamos sempre atentos aos falsos profetas e nos pede muito cuidado para não nos deixar enganar. E por que somos enganados? Há muitos motivos que nos levam ao desengano, sendo eles a vaidade, o nosso orgulho, a falta de conhecimento. Por vezes nos deixamos levar pelas conveniências da vida, ouvindo aquilo que nos agrada e não a verdade. O Evangelho de Jesus cita: toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O vegetal imprestável pode produzir bons frutos, deve ser atirado ao fogo, ao menos para ter a utilidade de produzir o calor. Nós, graças a Deus, não somos vegetais, somos seres humanos, somos pessoas, somos espíritos, com vontade própria e uma incrível capacidade de mudança. Se numa autoanálise destemida verificarmos que nossas atitudes provocam dor e sofrimento ao próximo, temos inteligência e livre-arbítrio a mudar o rumo da nossa vida e continuar nossa jornada sem lamentação ou culpa. Isso é agir com responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa. Enquanto a culpa nos coloca numa condição de lamentação, de queixa, de lágrima, de arrependimento congelante, que congela as possibilidades de alterar a realidade, a responsabilidade nos dá a mobilidade, a capacidade de seguir em frente, de modificar aquilo que está errado. A árvore que dá frutos de incontáveis bênçãos em nossas vidas é inquestionavelmente o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus. Sob o amparo do Evangelho, aprendemos como com Jesus a lei do amor. O amor, a virtude que possibilita angariar forças para atingirmos os nossos objetivos, porque ela dá acesso ao amparo espiritual, pelo bem que façamos ao próximo como a nós mesmos. Que possamos seguir os exemplos de Jesus e ofertar ao nosso semelhante o que de melhor há no nosso coração, perseverando sempre no caminho do bem. E com certeza, a árvore das nossas atitudes revelará sua natureza divina e dará bons frutos, recompensando-nos com frutos de alegria, da paz, da harmonia que tanto almejamos, não é? E para complementar a nossa leitura, vamos ler um trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. O texto é Mediunidade e ela cita exatamente este capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 21, item 4. E ela nos diz: o discurso de Jesus nesse tópico atingia mais profundidade rumando para o infinito, com o objetivo de consolidar os seus ensinamentos e exalar condutas lúcidas em relação ao futuro. As dificuldades vencidas pouco a pouco abriram espaço para novos desafios e as perspectivas se apresentavam complexas, senão desafiadoras. Preocupado com a saúde integral dos seus discípulos, assim como daqueles que o seguiam, não podiam deixar de abordar a transcendência do espírito e o seu relacionamento psíquico com os homens terrestres. Várias vezes, eles testemunharam o fenômeno atormentado da obsessão sob diversos aspectos, desde as convulsões de cunho epilético até as enfermidades físicas, as subjugações, amesquinhantes e as alucinações mais frequentes. Também
tomaram conhecimento da transfiguração diante de seres imortais e esplendentes no Monte Tabor, deslumbrados e comovidos. Tornava-se, pois, indispensável desfazer a sombra coletiva que pairava soberana sobre as pessoas sem orientação. O povo estava tradicionalmente condicionado a aguardar que ocorressem espetáculos sobrenaturais em volta dos profetas e de todos aqueles que se apresentavam em nome de Deus, como necessidade premente de manterem a débil claridade da fé, quase sempre bruxelante, que logo voltava a ser embrutecida pelas paixões decorrentes do egotismo, perverso cultivado em exagero. Por que pairasse um silêncio multissecular sobre o país a respeito do profetismo, quando antes era habitual ao revelar-se o Messias, todos desejavam que o demonstrasse sem cessar, apesar dos inumeráveis sucessos que ele produzia a miúde por onde passava. A sede de novidades é sempre crescente nos indivíduos esturdios e destituídos de persciência para a identificação dos valores eternos e nobres da vida, permanecendo sem cessar à cata de distrações para fugirem da realidade de si mesmo e dos desafios que os surpreendem a todo momento, convidando-os ao crescimento interior, reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após morte, foi peremptório, advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais, e como distingui-los, quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade. E de imediato a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser, irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. É óbvio que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos, somente encontrados naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Mediante a conduta, portanto, os interesses e conveniências se pode aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno da fé. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora. Autêntico em si mesmo, reflete o psiquismo superior da vida e arrebanha outras criaturas, conduzindo-as na direção da plenitude, que já antegoza. Adindo esclarecimento à lição neotestamentária, posteriormente o apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria repassada de ternura: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Justo confessar que já no seu tempo surgiram os impostores, desejando orientar as massas e oferir recursos para sua sombra, responsável pelos transtornos que causavam, reconhecidos pelo caráter doentio. Assim mesmo prosseguiam enganados outros semelhantes, que se compraziam nos jogos da mentira e da disputa,
e responsável pelos prazeres do ego alucinado. A imagem da árvore é novamente trazida para avaliação, respondendo sabiamente a respeito da qualidade de que se revestem as interferências espirituais, as profecias que se referem à vida transcendental. A morte, meus amigos, né, não nos redime dos nossos atos, dos nossos pecados, digamos assim, né? Nós somos exatamente o que fomos, é resultado da nossa encarnação. Não nos torna melhores e nem piores, não é verdade? Vamos continuando então. Nesse texto de alta magnitude, a psicologia profunda cede lugar à análise da psicologia transpessoal, porque mais compatível com a mensagem que aure na psicologia espírita, a explicação clara e significativa, interpretando o fenômeno na área da mediunidade, que serve de instrumento para a pesquisa sobre a sobrevivência do ser à morte física. Assim, com a sua anterioridade ao berço e no intervalo entre uma e outra existência, há comunicação real. Esse capítulo profundo da psicologia transpessoal ilumina-se com a constatação de que a faculdade que permite um intercâmbio entre os dois planos vibratórios, o terrestre e o espiritual, é da alma, que o corpo reveste de células para permitir a sua ocorrência, e semelhante à inteligência que de origem extrafísica, no soma encontra os neurônios e outras moléculas especiais para sua exteriorização. Entre os hebreus, o profetismo era relevante para caracterizar os enviados de Deus aos homens e às mulheres. No entanto, não estava adstrito o seu significado exclusivamente à produção de feitos excepcionais ou sobre-humanos. Jesus podia movimentar as energias e comandá-las diante da sua grandeza, direcionando-as conforme a sua vontade. Dialogava com os espíritos enfermos que a morte não libertara dos conflitos que os afligiram, nem das paixões asselvajadas, conseguindo atendê-los e auxiliá-los nas aflições em que se debatiam. Adentrando-se psiquicamente no futuro, descerrou então a parte da cortina que o velava. Entreteceu considerações incomuns sobre seu ministério, morte e ressurreição, apresentando no futuro as consequências da insânia e da soberba humana, conforme o seu sermão profético, que se tem cumprido desde o momento da destruição do Templo de Jerusalém, que fora previsto, até a diáspora, e dali aos acontecimentos históricos, que se hão apresentado na sucessão dos séculos. A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos, que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade e de amor. Depende da condição de cada espírito, meus irmãos. A psicologia profunda reconhece-lhe o poder em face da sua integração na consciência cósmica, na qual adquiria sabedoria e renovava as energias em intercâmbio transcendente e inabitual para os seres humanos. A sombra coletiva, no entanto, prossegue inquietando, e os indivíduos assodados pelo ego não superado esperam o Messias que os liberte dos vícios e da indolência, sem o alto esforço, que lhes conceda a felicidade sem a ocorrência de vexames,
sem lutas, esquecendo-se que, mesmo que tal absurdo se fizesse normal, não poderia impedir-lhes a ocorrência da morte física, o enfrentamento da autoconsciência e com a realidade. Para atendê-los, no turbilhão das aventuras do cotidiano, surge e são celebrizados homens e mulheres prodigiosos, que se afirmam profetas e cristos capazes de solucionar os problemas gerais, menos os próprios, nos quais estorcegam em desespero insano. A árvore, representando a anima da mediunidade, oferece frutos sem ânimos, em perfeita identidade. Uma e outro definem pela produção a qualidade que os constitui. O profeta e suas revelações, o ânimos e a ânima da imagem elucidadora compõem a unidade, que pela qualidade demonstrará se a sua é uma origem saudável, verdadeira ou enfermiça de sombra, mentirosa e petulante. Jesus assimilou as ideologias vigentes naqueles dias, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu que as deixava sobre as trevas, referindo-se à necessidade da conquista nesse sentido paranormal, que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar os limites em que se debatem, ampliando-lhe as percepções psíquicas, morais e emocionais. O ser real, a psicologia, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos e evoluindo rumo à grande luz, que o impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo com a lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que através dos seus atos, sem sombra, mereçam respeito e consideração, ou simplesmente compaixão e socorro. E aí está, né? A advertência que nos traz esse livro da Joana, né? O entendimento, a busca pelo conhecimento da mediunidade, né? A responsabilidade que temos, né? E para finalizar, compartilho com vocês a leitura da mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na luz da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, versículo 8 e 32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao amor divino. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. A busca tem que ser nossa. Temos que nos inclinar para esse conhecimento, né? A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, né? A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução, discorda e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda,
Débito e resgate são fruto das nossas escolhas. E se são fruto das nossas escolhas, quando eu deixar esse corpo físico, eu ainda vou estar respondendo pelas minhas escolhas. E mesmo no plano espiritual, ainda vou estar fazendo as minhas plantações, né? Então, não podemos achar que todos os espíritos são perfeitos. Mas de que forma a gente vai conseguir interpretar isso? Através do conhecimento. Qual é o fruto que ele nos oferece? Quais são as suas verdades? Estão dentro do conteúdo do Evangelho? Podemos seguir com as diretrizes do Evangelho? Continuando, ele nos diz: respeitemo-nos assim uns aos outros, porque cada um está no seu grau de evolução. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade pelos teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Cada um está no momento e nós temos que respeitar. A busca é individual, meus amigos. A busca é individual. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um terá o seu dia. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana, meus irmãos, e que possamos, no decorrer dessa semana, refletir sobre essa mensagem do Evangelho. Fiquem com Deus. Olá, amigos, vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, no capítulo A Lei Divina ou Natural. Nós vamos falar um pouquinho hoje do bem e do mal. A questão é 629. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A moral é uma regra de bem proceder e torna-se uma consequência de valores onde o homem encontra a paz de consciência. Todo o Evangelho de Jesus fundamenta-se na educação dos seres humanos, portanto, é uma escola de moralidade divina. Para a criatura humana que começa a se educar dentro da regra moral do Evangelho, a sua vida vai mudando, pela transformação que se opera no seu íntimo. E a consequência dessa mudança é a transformação do seu comportamento exterior. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Todas as leis de Deus levam à expressão do bem, e os indivíduos de boa vontade descobrem o que deve ser bem em todos os seus aspectos. Para tanto, recebemos pelo progresso o raciocínio, dom divino que faz o processamento do bem e do mal, entregando à nossa vontade o que a alma deseja fazer. No entanto, ela responde pelo que faz. Os nossos feitos são sementes de luz ou de trevas. E o que plantamos, colheremos. A lei não falha, por ser ela imutável. Questão 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? E aí, o que vocês acham? Temos? Ele responde: sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber
Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Todo o sofrimento da humanidade é a falta de harmonia na mente. Se queres harmonizar a tua, ama a Deus sobre todas as coisas, passando a respeitar o próximo dentro de todos os seus valores espirituais. A doutrina dos espíritos é também uma filosofia de vida espiritual, capaz de nos levar à liberdade, por nos dar consciência do bem e do mal. Ela nos ajuda a discernir o que devemos ou não devemos aceitar, com a velocidade do pensamento. Desde quando só busques o bem, passas a esquecer o mal, e esse sai do teu mundo mental para sempre. Se o companheiro esquece o bem, ele investe todo o tempo no mal, e esse mal passa a viver nele. Então depende da nossa vontade. Questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer fazer o bem quando em realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse: vedes o que quereis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganeis. Os homens estão rodeados de inúmeros espíritos a ajudá-los mais do que pensam. No entanto, essas entidades espirituais encarregadas de inspirá-los ficam esperando a decisão de cada um. Decide para o bem, que esse bem será encaminhado para o teu caminho. O buscais e achareis de Jesus é um incentivo para o teu esforço, e ele, o Mestre, te ajudará na tua busca, ficando mais fácil encontrar as verdades que ele expõe para todas as criaturas de boa vontade. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra desta conduta, um guia seguro? Ele nos responde: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida de que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maioria da parte dos males de que acusa a natureza. Os ensinamentos dos Espíritos são claros, de modo que a própria razão responderá à realidade. As leis naturais traçam para os homens seus limites, de modo que eles possam viver em paz consigo mesmo. Quando eles persistem nos caminhos das desarmonias, certamente que eles são punidos pelos seus desleixos, e com a dor aumenta suas experiências. Ao voltar em outras vidas que se sucedem, a sua mente não precisará nem usar a razão para encontrar o certo. A intuição agirá de modo que preservar o seu próprio equilíbrio. Então é tudo um aprendizado, né? Questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Ele nos responde: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira as experiências, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal.
Eis porque existe a união do espírito e do corpo. A doutrina dos espíritos está doando à humanidade modalidades inúmeras de os homens despertarem, mostrando regras e conceitos de luz, de modo a cada um andar com mais proveito, aproveitando o tempo para conhecer a si mesmo, aparando arestas e fazendo ambiente para o seu crescimento espiritual. Mas no fundo tudo vem de Deus, esse ser que ainda desconhecemos, porém já temos a certeza de contar com um Pai de amor que somente nos deseja o melhor. Se ainda te faltam melhores condições na tua vida, consulta a consciência. Se ainda continuas a duvidar, ora e vigia. Se ainda não entendes, trabalha com amor em todos os rumos da tua existência, que Deus não esquece de seus filhos de boa vontade e dá a todos o mesmo carinho e as mesmas oportunidades de elevação. Então é tudo um aprendizado. Questão 635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, ser uma regra uniforme? Ele nos responde: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Aí tem uma nota de Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e lugares, e disso resultam para eles necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essas diversidades está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos uma em seu princípio. Cabe à razão distinguir a necessidade reais das necessidades fictícias ou convencionais. Questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Ele nos responde: a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade de que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem, e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no seu grau de responsabilidade. Quem já compreendeu que colhe o que planta, certamente que, no momento do plantio, irá escolher bem suas sementes. E os pensamentos dos espíritos são sementes, que caem na lavoura da mente de quem semeia e de quem deixe de semear. As responsabilidades são idênticas. O dever do espírito é, pois, eliminar todo o mal de sua vida, eliminar toda a injustiça dos seus passos e procurar ser fiel e justo em tudo. Basta começar com Jesus esse trabalho de melhoramento contínuo, que ele te dará forças para vencer a ti mesmo em todas as lutas de autoaperfeiçoamento espiritual. Questão 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde assim: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quando melhor sabe o que faz. Vai ter uma notinha de Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas as responsabilidades estão na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. O saber acarreta mais responsabilidade ao ser.
porque as criaturas mais intelectualizadas sabem mais que o homem primitivo. Por conseguinte, o homem civilizado tem mais culpa quando pratica o mal. No dia em que tivermos pureza de coração, no dia em que a nossa consciência tiver uma paz imperturbável, nossa alma estará no céu, mesmo se estiver nas sombras. De dentro dela irradiará a suavidade da vida. Nós seremos julgados pela consciência e não pelo falar dos homens. A consciência registra tudo o que pensamos, tudo o que sentimos na criação de imagens, e ela que nos absorve ou condena. Ela não vende informações e nem compra, porque é a vontade de Deus dentro de nós. Questão 638. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo dos nossos semelhantes. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Ele nos responde: o mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. O que chamamos de mal, por vezes, é necessário, conforme a evolução da alma. Isso constitui progresso, de despertamento do espírito. Somente depois que o espírito atinge determinado grau de evolução espiritual, não é mais necessário o mal em sua vida. É bom que anotemos o que disse Jesus: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus, isso está em Mateus. O livro dos Espíritos fala o mesmo que o Evangelho, por ser a sua continuação, falando as mesmas verdades espirituais. O escândalo é necessário, no entanto, ai do homem que escandalizar. O verdadeiro erro se encontra no mal, de desfazer a fraternidade e fazer esquecer o amor, que não conhece a caridade e muito menos o perdão. Questão 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Aí ele nos responde: o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aquele que os causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Olha a nossa responsabilidade aí. As leis espirituais constituídas por Deus não acobertam ninguém pelo mal que deseja e que faz. No entanto, a consciência de cada causador registra todas as variações de sentimentos, e é essa sensibilidade que julga e que corrige o infrator. O mal sempre recai sobre o seu causador. No entanto, se quem causou o mal foi pressionado para tal, a sua pena é mais leve. Ele se divide com quem o levou a cometer a falta. É nesse sentido que sempre os Espíritos nos falam que as faltas cometidas pelas almas nunca são iguais, como não são iguais as correções aplicadas pela consciência. Agora compreendemos melhor a passagem do Evangelho que diz: não há árvore boa que dê maus frutos, nem árvore má que dê bons frutos. Isso está em Lucas. Questão 640. Aquele que não faz o mal, não aproveita o mal praticando por outro, é culpável no mesmo grau? Aí ele nos responde:
é como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se praticamente dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas não se encontrá-la realizada. Dela se serve. É porque a prova e a teria praticado se pudesse ou não tivesse ousado. Não sejamos coniventes com o mal. Quando notares ambiente propício para o mal, desfazê-o. Quando alguém começar discussões infrutíferas, desfaze-as. Que nesse esforço para o bem, Deus te ajudará por meios que, por vezes, não percebes, mas que são reais e positivos. O mal no mundo já se encontra organizado pela ignorância. Agora, é necessário, se faz que o amor organize o bem, de maneira que o amor domine todas as circunstâncias e amplie todos os movimentos da fraternidade, nos corações e mesmo no universo. Questão 641. O desejo do mal é tão apreensível quanto o mal? Ele nos responde: Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal, que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de se satisfazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. O pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós o vivemos. O homem é pelo pensamento. Tudo de bom ou de mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Então vai tudo da tua vontade ou desejo. Questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E aí, o que vocês acham? Ele nos responde: não, é preciso fazer o bem no limite de suas próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Vamos agradar a Deus com bons pensamentos, boas palavras e boas ações, mesmo que as nossas vidas estejam tomadas pelas trevas, momentaneamente. Não esmoreça nas reformas. Lute e crer que Deus te abençoará, para que vença a ti mesmo. E para aquilo é necessário que cada indivíduo trabalhe nas aquisições de valores da alma, de amor e de bondade, de fé e entendimento, que somando tudo isso surgirá a pérola divina em nosso caminho, que é o amor universal. Questão 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Aí ele nos responde: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Não há no mundo quem não possa fazer o bem, em qualquer situação que esteja o espírito. Tem ele sempre a oportunidade de ser útil às criaturas. Então vai tudo da nossa boa vontade, né? Para aqueles que falam, eu não tenho condições. Tem, todos temos. Questão 644. O meio que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Ele nos responde: sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para
ter o mérito da resistência. O espírito que vive ainda nesse ambiente conturbado, certamente que precisa desse testemunho de resistência que deve dar. E somente nesse meio pode ele provar o que já aprendeu em suas experiências terrenas. Se porventura a terra for semeada de modo que os ambientes negativos tornam-se em meios elevados, os espíritos que devem passar por essas provas de resistência contra o mal, certamente que irão reencarnar em outros mundos, que lhe ofereça a escola necessária para o despertamento das almas, que se encontram nesse estágio de testemunho doloroso. A Terra está passando por renovações, e logo esses espíritos não terão mais como reencarnar neste planeta. Olha a transformação se operando aí. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício e o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios pode encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Pensamos tudo na nossa vontade. Pelo conhecimento da doutrina dos espíritos nos traz, é fácil saber o porquê uns espíritos sofrem mais do que outros. Alguns ainda passam pelos ambientes viciosos, mas não se interessam em viciar-se. Todos sabem que, quanto mais a ignorância domina a mente humana, mais viciada ela se torna. Questão 646, desculpa. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Ele nos responde: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá o seu supérfluo. Jesus já o disse, a propósito do óbolo da viúva. Aqui vou fazer uma pequena comparação. Uma criança, quando começa a andar, não tem os passos firmes de um adulto. A princípio são passos cambaleantes, para depois irem se firmando, à medida que as forças forem chegando e a mente dominando o corpo. Para nós outros, todo ato de caridade é louvável, e com o tempo aprenderemos a fazer caridade por amor. É praticamos que iremos aprender. E assim, amigos, vamos parar por aqui e terminar com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima.